Vamos lá com ele. Davi, que saudade dele, uma referência no pensamento econômico da esquerda brasileira, Davi Decache. Oi, Davi, como está você? Opa, Mauro, quanto tempo? Saudade de estar aqui com você, com os ouvintes. Não ouvintes que falam, né? Telenautas, sei lá. Comunidade. Internautas, comunidade do Farol Brasil. É isso aí. Eu estou vendo ali a estrela solitária atrás de você. Gente, esse Davi Decache, mas ele não é um botafoguense. Ele é o botafoguense mais fanático do planeta. Impressionante esse amor dele. Balanço desse início de Copa do Mundo. Davi Decache, você que sabe tudo de futebol. Eu não sei tudo de futebol, não. Estou errando tudo no bolão lá dos meus amigos. Bom, quem não está, né? Não estou acertando nada, cara. Então... Eu nem estou mais palpitando. As pessoas falaram que meu microfone não está captando. Deixa eu aumentar aqui. Sim. Tá? Tá sim. Então talvez seja o áudio do Roberto aqui. Ele mandou aqui um comentário dizendo que o microfone não está funcionando. Tá sim. Manda pau. E ele está falando aqui que o microfone meu está selecionado errado, Mauro. Não, tá certinho. O som está saindo exatamente dessa caixinha aí. Pode siga em frente, camarada. Um minutinho, Mauro, só vou desligar o ventilador, que pode ser isso. Sim, tá tendo o som do vento, pode ir, vai lá. Tirei você. Esse chiado é do ventilador. É do ventilador, é por isso, ventilador não dá, gente. Para estúdio não tem alternativa. Tem que ser ar-condicionado. Voltou. Pronto. Fala, camarada. E aí? Eu tô sem ar nesse local, pessoal. Aí eu estava com o ventilador ligado. Carioca é calorento. Pois é, capaz. Pois é. Então, tá com um pequeno chiado, mas vamos em frente, viu? Sem problema. Ainda tá com chiado? Dá para ouvir bem. Vamos em frente. Então tá, né? Então, você tá dando microfone metido esse seu aí. Pô, comprei esse microfone e não tá funcionando, pô. Tá funcionando sim. O som tá visivelmente saindo dele, não é da captação da câmera, não. Botafogo, time da revolução. Fala, camarada, então. Botafogo, ele ensina a nunca desistir, né? É uma escola de socialismo. Botafogo fez greve de títulos durante 21 anos depois do AI-5. E aí, o que você está achando da Copa? Que balanço você faz da Copa? A Copa do Mundo está começando ainda, é muito cedo para falar alguma coisa, né? Na Copa passada, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita na estreia e foi campeã, né? Isso. Então, a primeira rodada é muito pouco para tirar conclusões, seja sobre o Brasil, né, que está tudo acabado para o Brasil e etc., e também sobre os times que apareceram bem. Por exemplo, a Nova Zelândia ontem empata com o nosso Irã. Né? Nova Zelândia que não tem absolutamente nenhuma tradição de futebol. Há poucos anos atrás era o futebol totalmente amador, né? E conseguiu um empate com o Irã, que é uma seleção ajeitada. Então há umas zebras que vão acontecendo aí, que são difíceis de prever e fazem parte, né, dessa primeira parte da Copa. O Vozinha de Cabo Verde, né, o goleiro de Cabo Verde, que é o grande personagem até agora dessa primeira rodada. Né? Exato, agarrou tudo. Então você vai tendo Cabo Verde, Espanha. O que acontece é que as estreias em Copa do Mundo tem todo um ambiente tenso, né? A estreia é muito mais pesada do que a sequência dos 2 próximos jogos. E isso altera um pouco as estatísticas e as probabilidades. Eu acho que daqui para frente vai assentando. Mas de qualquer maneira, quero uma avaliação tua do primeiro jogo, né? Eu sei que estava a torcida do Botafogo inteiro, não só do Botafogo, pedindo o Luiz Henrique, que entrou no final. Fala aí, que avaliação você fez do primeiro jogo? Eu acho que a seleção de Marrocos é uma seleção muito bem organizada, né? E o Brasil ainda não encontrou uma cara, ainda está tateando. Eu tenho a impressão que o Ancelotti
ele vai iniciar com os figurões, até porque a posição de técnico da seleção brasileira ela é muito difícil, tá? Porque o técnico ele também tem que lidar com pressões externas, com senso comum, não só com pressão, tem pressão de patrocinador, claro, tem pressão de agência, tem pressão disso tudo, mas a principal pressão por um cara como o Ancelotti é, se você coloca a escalação padrão que todo mundo espera, você reduz o peso em cima de você, perfeito? Você joga o peso em cima dos figurões. A partir do momento que nos primeiros jogos os caras me entregam, ele fica com o caminho livre para botar as alternativas sem sofrer uma porrada de crítica ao mesmo tempo, né? Porque isso que a gente tem que entender, é muito difícil a posição de um técnico de seleção, né? O Luiz Henrique, eu acho que claramente é um cara que não sente o peso da camisa. Ele não sente pressão. Ele entra tranquilo, diferente do Paquetá, que nitidamente sente a pressão nos jogos da seleção. O Vini Júnior sentiu pressão por muito tempo, mesmo sendo um craque, né? Nesse último jogo ele até fez um golaço. O Luiz Henrique não, o Endrick não. O Endrick, nitidamente, ele é um jogador leve, que tem uma autoestima elevada e vai para cima e não sente pressão. O Luiz Henrique também. Então tem jogadores ali que podem ser importantes. O Danilo, o volante do Botafogo, né? Revelado pelo Palmeiras, que jogou esse semestre no Botafogo. Ô Mauro, eu vou botar o som da câmera aqui, que o pessoal tá reclamando. Isso que eu ia falar, aumentou o chiado do som, tenta aí, vê. Vamos ver se com o som da câmera melhora. Agora abre. Pronto, melhorou? Super melhorou, ótimo. Era o microfone tá com algum probleminha então, pessoal. Tá. Tá, manda para assistência técnica. Tá. Gente, existia um tempo no mundo em que a gente mandava as coisas para assistência técnica. Hoje é mais barato comprar um novo do que mandar para assistência técnica. Impressionante. Exatamente. Eu não sei o que tá. Depois eu vejo isso. Legal, Davi. Então tá bom. Então eu acho que ele vai colocar esses caras no início e a partir do momento que todo mundo enxergar que esses caras não estão entregando, fica mais fácil para ele colocar nomes menos conhecidos. Entendi. Sem sofrer um vendaval de críticas, né? Me parece que essa pode ser a tática dele de ajuste, sabe? Começar com um time que... Então você não... Essa coisa, porque a chamada crítica esportiva, os cronistas estão caindo de pau, né, no Ancelotti. Você não está nessa não, né? Ainda não, porque... dos últimos, ele é um bom técnico, né? Ele tem uma carreira brilhante, vitoriosa, ele é um cara sério e parece precipitada a crítica por conta de um jogo e por conta da escalação do primeiro jogo. Veja, as pessoas no mundo conhecem o Rafinha, não conhecem o Luiz Henrique, sabe? Imagina, o primeiro jogo da Copa, você tira o Rafinha e você coloca o Luiz Henrique. Esse cara está sendo visto pelo mundo todo, não é só pela torcida do Brasil, né? Então, é muito mais pressão em cima dele se ele vai com um time alternativo, que a gente está pedindo, do que se ele sai com esses caras e mostra que os caras não entregam. Então, se ele mostra que o Casemiro não está entregando, fica mais fácil para daqui a pouco ele, por exemplo, começar a colocar o Casemiro no banco, sabe? Isso para o técnico é importante, né? Ele fala, olha, eu estou tirando esse cara tem peso, mas ó, não entregou. Não entregou, tô colocando o Endrick. Não entregou, tô colocando o Luiz Henrique. O Endrick eu acho que é uma outra especificidade, diferente do Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique se explica por falta de peso no nome. Ele é muito conhecido no Brasil, pouco conhecido internacionalmente ainda. Então, isso cria uma certa dificuldade para o técnico. O caso do Endrick, ele tem um histórico de dificuldades de obediência tática nos clubes que ele passou. E aí isso tem complicado a carreira dele. E aí nós estamos num grupo de debate no WhatsApp em que essa sua opinião é muito polêmica, né? Porque eles falam que é coisa de empresário. O empresário do Endrick é o mesmo do Vini Júnior. Então, isso daí é a mesma agência. Bom, chega de futebol. Vamos falar de economia agora. Porque, apesar de você entender tanto de futebol quanto de economia. Eu não entendo muito de futebol, não. Eu erro tudo. Inclusive, eu sou botafoguense.
Pois é, mas em economia se acerta todas, desde 2023, né, nesse início de governo Lula, quando você se tornou um economista realmente de referência no país, não errou nenhuma. Davi, nossa manchete hoje, e aí eu queria olhar para esse tema com frieza, tá? Sem qualquer tipo de pegada emocional. É a seguinte: na medida em que, ainda mais agora, né, que Lula parece recuperar o favoritismo diante dos seguidos acidentes de percurso da candidatura do Flávio Bolsonaro, então ele recupera o favoritismo que tinha perdido na virada do ano. Você já começa a ter um clima, até estão tentando segurar a euforia no campo governista, acho que é uma euforia realmente preocupante para a vitória eventual de Lula, porque tem o segundo turno, né? No segundo turno vai ter um monte de gente da extrema-direita se unindo contra ele. Então, que a prioridade nesse momento, eles não dizem isso, mas a prioridade é ganhar no primeiro turno. Mas, enfim, na medida em que eles vão ficando confiantes em que a candidatura do Lula volta a ser favorita, me parece que começa a ser mais explícito o que vai ser a política econômica do eventual governo Lula 4. E as manifestações da equipe econômica, né, sob a liderança do Haddad. Então, Haddad, Durigan, Rogério Seron e Simone Tebet são de um aprofundamento da política econômica fiscalista, né, do arcabouço fiscal, né, do fim dos pisos da saúde e educação. Como é que você vê o cenário, mas em que pese você ter algumas lideranças vinculadas ao campo governista que estão falando em giro à esquerda? Como é que você vê de maneira fria, assim, o que dá para desenhar de uma política econômica de um eventual governo Lula 4? Bom, Mauro, primeira coisa para a gente analisar isso é conhecer a estrutura fiscal do país hoje, tá? Então tem que conhecer o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal não estou me referindo somente à Lei Complementar 200 de 2023, que é o regime fiscal sustentável conhecido como novo arcabouço fiscal. Estou me referindo à combinação do novo teto de gastos, né, que é o novo arcabouço fiscal, com as metas primárias. Perfeito? Nós temos que entender como que a dinâmica de duas regras fiscais sobrepostas, elas ditam o ritmo, né, de crescimento econômico, elas ditam que tipo de planejamento estatal nós vamos ter na economia, que tipo de ajustes que serão feitos. Então, a gente tem um caminho mais ou menos traçado só de entender isso, tá? A mera compreensão do conjunto de regras fiscais do Brasil já permite que a gente trace o panorama dos próximos anos. Quer dizer, para além do arcabouço fiscal, você tem um arcabouço institucional que guia a política fiscal. É isso que você está dizendo? Isso. Quando a gente fala em arcabouço fiscal, geralmente a gente só pensa no novo teto de gastos, né? Ou tem gente que só pensa no déficit zero. É um conjunto de regras que conduzem o país a um determinado lugar. Perfeito. E o que eu digo aqui, Mauro, há uma ampla convergência entre os economistas que entendem alguma coisa de contas públicas, tá? Tirando um pedaço da esquerda que beira o negacionismo, às vezes, que é curioso, mas o que eu vou falar aqui para você, os economistas das mais diversas vertentes que estiverem analisando só os números vão chegar exatamente na mesma conclusão. Tá? Exatamente na mesma conclusão. O que acontece? Quando você tem uma regra de teto de gastos muito rígida, com um crescimento muito limitado, e despesas como os pisos constitucionais da saúde e da educação e previdência social, que são despesas rígidas, com taxa de crescimento muito mais alta que esse teto, o que acontece é que você entra necessariamente em uma crise orçamentária. Você começa com uma crise de gestão e de planejamento e você acaba com uma crise orçamentária profunda. Por quê? Porque o teto de gastos ele cresce menos do que as partes que o compõem. É como eu sempre dou o exemplo do caminhão dos carros para quem assiste Farol Brasil e assistia lá atrás. É como se você tivesse um caminhão, que é o teto de gastos, fechando uma estrada correndo a 25 km por hora.
e atrás você tivesse 2 carros, saúde e educação, correndo a 100 km por hora. Uhum. O que vai acontecer em determinado momento? Esses carros vão bater no caminhão. E o que acontece enquanto eles não batem? Ou seja, até essa crise explodir, até o acidente de fato acontecer, né? Que é quando o orçamento fica de fato inviabilizado, quando essas despesas tomam conta de todo o orçamento. Eles vão esmagando as outras despesas que não têm proteção constitucional. Ciência, tecnologia, cultura, enfim, gastos com custeio, investimentos públicos. Então, essas despesas, elas vão sendo reduzidas. Por que isso acontece? Isso daqui é da lógica do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele diz que o teto de gastos, ele cresce 70% do crescimento das receitas. Tá? Só que saúde e educação, por exemplo, crescem 100% junto com as receitas. Então, se a receita cresce 3%, saúde e educação também vai crescer mais ou menos 3%. Tá? Só que o teto de gasto só pode crescer 70% de 3%, 2,1%. Para ficar mais claro, é como se o seu salário fosse reajustado, por exemplo, em 2,5% todo ano. Tá, Mauro? Só que a escola do seu filho todo ano sobe 10%. Seu plano de saúde todo ano sobe 10%. Seu plano de previdência todo ano sobe 10%. O que vai acontecer? Matematicamente, vai chegar uma hora que seu orçamento vai ser tudo para pagar o plano de saúde, a mensalidade da escola do seu filho e o seu plano de previdência. E você não vai ter mais dinheiro para comer. Tá? Interessante, Davi, é que o novo ministro da Fazenda, ele diz isso abertamente, né? Nessa entrevista dele para o Estadão, ele diz, se não moderarmos a pressão das despesas obrigatórias, a gente inviabiliza o país. Ele vai dizer isso, se não acabar com o teto da saúde e educação, ele não usa essa expressão, mas é isso que ele diz, né? Não vai ter dinheiro para o que ele chama de orçamento discricionário. É exatamente o que você falou. Né? Então, os economistas, governistas, negacionistas falam algo que nem a equipe econômica fala, né? Ela reconhece que é isso. Eu falei que isso ia acontecer 2 ou 3 horas depois que saiu o texto do arcabouço fiscal, tá? Eu falei, pô... Lá em 2023, né? 2023, assim, no mesmo dia que eu recebi, eu olhei e falei, pô, que estranha essa regra, porque se eu tenho uma parte do orçamento que cresce junto com as receitas, como é que o teto vai crescer menos do que as receitas? Não tem como, né? Ou você derruba o teto em algum momento, que nunca foi a opção sinalizada, ou você vai ter que quebrar os pisos da saúde e da educação e fazer uma reforma da Previdência, assim. Isso é uma questão matemática básica, Mauro. E conforme o tempo vai passando, esses carros da saúde e da educação eles vão se aproximando desse caminhão. Tá? Isso em 2027 para 2028, mais ou menos, segundo as estimativas do próprio Tesouro, tem vários estudos já que apontam para isso, o orçamento ele se torna totalmente disfuncional. Você não consegue mais... o que diz o Durigan na entrevista. O Durigan diz exatamente isso na entrevista. Se não fizer algo, em 2027 e 2028, não tem mais orçamento. Isso daí é uma estimativa que a gente sabia desde 2023, 2024, tá? Eu falava que isso ia acontecer em 2028 para 2029, eu era muito otimista. Falava que eu estava com um apocalipse, era meio óbvio, tá? E a questão é que isso tem que ser uma pauta, né, da eleição. Tem que ser a pauta principal da eleição. Por quê? Porque os economistas ortodoxos, eles discutem esse tema dia e noite, né? Você vê o Durigan, enfim, vários economistas da FGV, do INSPER, dando milhares de soluções para essa questão, né? E essa questão, Mauro, ela pode ser resolvida de 2 formas, tá? Ou você vai fazer um ajuste fiscal quebrando os pisos para manter o teto, ou você quebra o teto. E parece que só há uma alternativa. Quebrar o piso. Quebrar os pisos. Ou seja, reduzir, se eles crescem a 100%,
100% junto com as receitas, a ideia seria qual? Reduzir eles para a mesma taxa de crescimento do novo arcabouço fiscal, do teto de gastos. Então, se as receitas crescerem 3, saúde cresce 2,1. Perfeito? Essa é a concepção. O Rogério Seron, ele anunciou isso em 2023, que existia uma PEC para alterar os pisos da saúde e da educação, que eles estavam construindo, né? Justamente, por quê? Porque o arcabouço fiscal, ele é incompatível com a manutenção dos pisos constitucionais da saúde e da educação como eles são hoje. E também com a dinâmica de crescimento das despesas com previdência social. Mauro, se você me permite, há um segundo equívoco da esquerda quase inteira, tá? Inclusive os acadêmicos. Em vários textos, caracterização do governo Lula, artigos acadêmicos, e é um erro matemático. É um erro matemático, assim. Da esquerda liberal, né? Teórica, da esquerda marxista, inclusive. Muitos marxistas, né? Eles falam o seguinte, que um novo arcabouço fiscal é um regime, é uma regra fiscal que induz ajustes pelo lado das receitas. Ah, sim. Ou seja, foi uma regra construída para funcionar pressionando os mais ricos com a elevação da carga tributária em cima deles. Tá? Isso daí é quase que o senso comum da esquerda. O Haddad, o ex-ministro Haddad, ele repetiu muito isso. Isso é matematicamente equivocado. Isso é uma questão matemática aqui. Você pode debater a política e a teoria por trás, mas tem uma questão matemática que a gente tem que assumir. Isso é falso. É absolutamente falso. Por quê? Porque nós estamos falando de taxas de crescimento que não vão mudar as proporções se as receitas crescerem. Vai continuar 100% e 70%. Entende? Porque se a receita, vamos supor, a gente estava em 3%, certo? Aí eu falei que o saúde e educação vai crescer 2,1%. O teto vai crescer 2,1%, saúde e educação cresce 3%. Se a gente dobrar, o que vai acontecer? Saúde e educação vai crescer 6% e o teto vai crescer quanto? 2,5%. Porque além da regra de 70%, tem um subteto de 2,5%. Ou seja, você acelerou ainda mais o carro da saúde e da educação com o teto. Isso quer dizer que quando as receitas crescem muito, quanto mais rápido as receitas crescerem, mais rápido os carros vão bater no caminhão. Ou seja, nessa lógica do arcabouço fiscal, a pior coisa que pode acontecer nesta lógica é ter um aumento de receitas do Estado brasileiro. Um aumento muito forte de receitas gera problemas seríssimos. Quer ver uma coisa? A gente está batendo recorde de receitas, tá? De arrecadação. Só jogar no Google aí qualquer um. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Bloqueios e contingenciamentos. Por que tem que ter bloqueio? Por que tem que ter contingenciamento? Porque você teve um planejamento de gastos. Quando as receitas crescem mais do que você planejou, esses gastos também crescem mais do que você planejou. Só que o teto não cresce, porque o teto está dado. Então, se saúde e educação crescem, você vai ter que ajustar em outras despesas. Portanto, uma regra, é uma lógica fiscal, vamos chamar aqui, é um modelo fiscal, uma estrutura fiscal que induz ajustes fiscais, não só pelo lado dos gastos, é mais do que isso. Ela induz ajustes fiscais estruturais. Então, é uma regra fiscal que, para funcionar, exige contra-reformas estruturais. E isso é factual. Aí, a partir disso, as pessoas podem discutir qual é o caminho que se deve adotar. Mas negar isso e falar assim, não, mas se a gente taxar... É porque a gente está assim porque não consegue taxar os ricos. Isso é falso. Porque o Congresso não deixa taxar os ricos, por isso que está... Isso é falso. Entende? Não há um debate. E aí, às vezes, a gente está num grupo, né, Mauro? Tem pessoas que ficam discutindo isso eternamente, sabe? E vira um debate fora da materialidade, do que é concreto, do que é real, do que é material. E, portanto, Mauro, o que me incomoda hoje no debate econômico? Inclusive, isso é uma fragilidade da nossa democracia, né?
da democratização do debate econômico. Essas opções, essas estruturas fiscais, orçamentárias, elas são muito bem compreendidas pelas classes dominantes, pelos agentes do mercado financeiro, pelos economistas, enfim, ligados a universidades ortodoxas, no geral, todo mundo conhece. E todo mundo discute soluções a partir dessa contradição colocada. E a esquerda, ela conhece bem essa contradição? Eu te pergunto, eu acho que não. A militância da esquerda conhece bem essa contradição? Eu acho que não. Eu já conversei com vários sindicatos, com trabalhadores organizados, em grupos de pesquisa, e é raríssimo espaços onde exista uma compreensão sólida dessa dinâmica orçamentária e fiscal. Muita gente vai falar assim, mas, Davi, você está desconsiderando a correlação de forças. Veja, aqui a gente não está discutindo correlação de forças, a gente está discutindo uma questão material. Ah, mas, Davi, você está discutindo que você não está falando que se reduzir os juros, melhora isso. Não, não melhora. Não tem nada a ver com taxa de juros. Com pagamento de taxa de juros via Selic. Não tem absolutamente nada a ver. Juros podem cair, mas aí vai transferir menos dinheiro para rico. Não importa. O teto de gastos ele é insensível ao que acontece ou deixa de acontecer com a Selic. Então não tem isso. Não é o Campos Neto nem o Galipo. Ah, mas se a gente conseguir dinheiro da China, não importa, o teto de gastos está dado, sabe? Então, qual é o debate? Vamos finalizar aqui. Qual o debate nesse ponto? O debate nós queremos manter o teto de gastos e, portanto, reduzir a taxa de crescimento dos gastos com saúde, educação e previdência social, ou, para manter uma trajetória que hoje está constitucionalmente definida para a saúde e educação, alterar ou acabar com a lógica de teto de gastos. Esse é o debate. Não existe debate fora disso. Porque um monte de gente fica dando solução mirabolante e fugindo do debate real concreto, sabe? Quer dizer, nesse sentido, me parece que está absolutamente correta. Nós estamos pela primeira vez, desde a Constituinte de 88, me parece que a gente tem um cenário, né, Davi, de ter uma campanha para o Congresso Nacional de um bloco de esquerda, da esquerda radical. E o Glauber esteve aqui para dizer que vai ser definido um programa, um projeto desse bloco para o país, né? Um programa para o país e para as eleições. E ele falou, não vou adiantar, nós estamos discutindo, mas o primeiro ponto é encerrar o teto de gastos e proibir qualquer regra de... encerrar o arcabouço fiscal e proibir o estabelecimento de qualquer regra de teto de gastos. Então está correta essa posição. Claro, porque muita gente chama essa posição de economicista e blá, 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 que ignora política e blá, blá, blá. Mas não, porque essas questões que parecem muito técnicas, que coisa de cabeça de planilha, que só pensa em número, ignora política, tem todo esse blá, blá, blá. Essas pessoas não entendem que é nessa disputa orçamentária que se dá a luta de classes e a forma, o modelo de sociedade que nós queremos viver. Por quê? Porque isso vai decidir se a nossa saúde será pública, de qualidade universal, ou se nós teremos que acessar saúde via mercado privado. A população está envelhecendo, então os gastos de saúde tendem a subir fortemente. Certo? População mais velha, mais gastos com saúde. A saúde ela é cada vez mais intensiva em tecnologia. Então, isso demanda mais gastos com investimento em saúde também. Então, a taxa de crescimento dos gastos em saúde, para ela continuar sendo público, universal, de qualidade, melhorar muito, inclusive, em relação ao que temos hoje, eles precisam de uma taxa de crescimento muito robusta. Se essa taxa não for garantida, o que vai acontecer? A saúde passará a ser mercantilizada. Então, você vai ter uma saúde muito ruim para quem é pobre, pública muito ruim para quem é pobre,
e para quem tem um pouquinho de dinheiro, um plano de saúde muito ruim, para a classe média, um plano de saúde mais ou menos, para os ricos, um plano de saúde decente. Então, você vai mercantilizando. Então, é uma disputa de espaço onde o capital ele tenta quebrar esferas de acumulação que hoje são públicas, que hoje não são mercantilizadas, que hoje não são mercadorias. Por exemplo, se você esmaga o orçamento das universidades públicas, o que vai acontecer? Com o tempo, elas vão se precarizar, você não vai conseguir expandir vagas, você não vai conseguir fazer novos concursos. Isso vai abrir oportunidades para o setor privado vender cursos nos grandes conglomerados de educação, liderados pelo Lema e companhia, pela Cogna, pela Croton, né? Então, você tem uma estrutura que é luta de classes na veia, né? É o capital impondo regras de austeridade fiscal para reduzir o tamanho do Estado e ocupar esse espaço, e mercantilizar esse espaço, mercantilizar a saúde, mercantilizar a educação e mercantilizar a previdência social. Porque se você tem uma previdência social muito robusta, Mauro, o que acontece? As pessoas não vão recorrer a um plano de previdência, de capitalização no Bradesco ou no Itaú. Perfeito? A pessoa já tem a sua previdência social robusta. Se tem um SUS de qualidade, a pessoa não vai precisar gastar uma nota com um plano de saúde. Se você tem uma universidade pública de qualidade, acessível, né, amplamente aberta, com profissionais qualificados, com estrutura para dar condições de permanência para os estudantes mais pobres permanecerem na faculdade, né? Eles precisam ter bolsas, precisam ter pesquisa, precisa saber que vai ter uma oportunidade no mercado de trabalho quando se formar. Se você tem isso tudo acontecendo, você não vai conseguir. Isso vai obstruir o espaço para o setor privado vender cursos de péssima qualidade. Perfeito. A distância onde um professor administra uma turma com 1.000 alunos. Sabe? Então, isso daqui tem luta de classes na veia nisso tudo que a gente está falando. Não é só uma questão de número, tá? Tá. Agora aí, Davi, então, tem uma questão que você trouxe lá atrás, né? Que eu junto com isso aqui agora. Então, não é por causa da correlação de forças, não é porque o Haddad gosta de frequentar ou não a sede do BTG, é claro que tem uma dimensão dessas relações também, mas é que existe uma lógica de gestão do Estado brasileiro que impõe não apenas corte de gastos, como você falou, contra reformas estruturais. Então, independentemente se vai ser o Seron, se vai ser a Tebet, quem quer que seja, neste contexto, em Lula 4, vai ser inevitável haver reforma da Previdência, mais privatização, o governo vai continuar aprofundando a contra-reforma trabalhista do Temer, ou seja, esse redesenho estrutural do país tem que continuar. Isso daí é muito claro quando a gente lê um documento chamado Uma Ponte para o Futuro. Os mais jovens talvez não lembrem, é que tem muita gente jovem, já tem 11 anos, né? Então, quem tem 18 era criança, né? O tempo passa rápido. Então, em 2015, para quem é muito jovem, o PMDB, na época era PMDB, não era MDB, do Michel Temer, vice-presidente da República, lança esse documento com as diretrizes do que eles consideravam um projeto estrutural para o Brasil. Então, as classes dominantes, elas possuem um projeto estrutural, né? Quando a gente fala de classes dominantes, a gente fala do agro e dos cientistas, né? Então, eles possuem um projeto estrutural de país e, nesse projeto, há uma ênfase muito grande na desestatização. Tá? A desestatização é um pilar fundamental. E o teto de gastos ele é funcional para isso, principalmente inviabilizando a manutenção de gastos com saúde e educação. Perfeito. Para quem não lembra, Mauro, isso daqui é muito interessante lembrar para quem é mais jovem. O teto de gastos do Michel Temer, tá? Ele foi feito por uma medida constitucional, né? Por uma PEC,
Era a PEC 95 que a esquerda chamava de PEC da morte. Por que foi uma PEC? Regra fiscal não entra na Constituição por padrão. Tá? A regra geral não é essa, é por lei complementar. Então, teto de gastos ele poderia fazer por lei complementar. Por que ele fez por PEC? Essa é uma questão fundamental para entender toda a economia política da austeridade fiscal no Brasil. Porque o teto de gastos ele não funciona junto com os pisos da saúde e da educação. Tá? Porque você tem um teto, congelou os gastos por 20 anos. Só que os pisos da saúde e da educação eles vão continuar crescendo junto com as receitas. O que vai acontecer? Eles vão ocupar todo o orçamento, você vai gerar uma crise orçamentária. Então, ele precisava, além do teto, de congelar os gastos, de colocar um teto, congelar os pisos. Então, ele precisava fazer um congelamento duplo. O que acontece é que os pisos da saúde e da educação estão na Constituição. Sim. Por isso que ele precisou fazer uma PEC, porque ele tinha que congelar o teto e congelar os pisos. Tá? Essa foi a escolha no momento. Ele tinha duas opções ali. Ou ele fazia um teto por lei complementar e, na sequência, uma revisão dos pisos por PEC, ou ele fazia uma PEC solucionando ambos. Perfeito? Então, ele tinha essas duas opções e ele preferiu a primeira, que é uma PEC... Que era o que o Haddad queria, né? Lá atrás, antes da PEC da transição de 2022 para 2023, o Haddad defendia a manutenção da PEC do Temer, né? Isso daí mais do que isso, né? Foi entregue uma minuta, então esse é um documento oficial, tá? Tem um documento oficial na internet aí, vocês acham. O governo de transição, né? Pela total inoperância do governo Bolsonaro, já estava assumindo as rédeas e negociando com o Congresso uma nova regra fiscal para o período do governo Lula 4, né? Ali em novembro. E nessas negociações, eles constroem qual seria a lógica fiscal do governo Lula 3, em 2022, tá? No final de 2022. E qual é a minuta de PEC que eles entregam para o Congresso? Era uma PEC que estava mantendo o teto de gastos do Temer e mantendo também o congelamento dos pisos da saúde e da educação. Ela apenas tirava 170 bilhões, que era mais ou menos o que o novo Bolsa Família iria custar, né, na época do Auxílio Brasil, do teto de gastos. Então, o que você fazia? Você tirava a política direta de transferência de renda, mantinha o teto congelado e os pisos congelados. Perfeito? Essa regra foi entregue. Isso vai mudar no Congresso. Aí o Congresso, ele muda tudo. Aí o que sai do Congresso? Do Congresso sai o seguinte, não, o teto do Temer cai e em 2023 vocês enviam uma nova regra fiscal para substituí-lo. Então, aprovando uma nova regra fiscal, o teto cai. Só que o que acontece quando o teto cai? Os pisos voltam. Esse era o problema deles. Então, assim, do ponto de vista orçamentário da cabeça de um economista ortodoxo, aquela minuta de PEC de transição do Haddad, ela era o mais redondo para ele. Porque não ia gerar essa crise orçamentária, que é a saúde e a educação crescendo e canibalizando as demais receitas. As demais despesas, quer dizer. Perfeito? Por isso que eles mandaram assim. E aí as coisas mudam e começam a ter esses problemas. Tá? Mauro, uma coisa que eu não falei aqui, as pessoas devem estar confundindo, rapidinho, um minuto. Aqui tem duas regras. A gente tem um limite de gastos que independe das receitas, ou seja, os gastos de um ano para o outro, você pega e corrige por 2,5% acima da inflação. Tá. Perfeito? Isso é o teto de gastos. O máximo é 2,5%, independente se você vai taxar os ricos, se o Congresso for comunista e taxar os ricos, ou reacionário e não taxar. A taxa máxima é 2,5%. O teto de gastos, ele independe, por exemplo, o camarada Elias Jabbour, ele fala o seguinte, agora o governo vai captar recursos da China, taxa de juros baixos, isso pode ser uma alavanca de investimento. Não pode. Não pode. Por quê? Os tais panda bonds, né? Os panda bonds, não pode. Que é tanto Elias Jabbour, só interessante que tanto Elias quanto o Seron estão defendendo a mesma política, né? De captação de dinheiro da China, né? Curiosamente, né? Por motivos diferentes,
mas eu acho que a razão do Seron é a razão real. Uhum. Mas, o meu ponto é, nem taxação de ricos e nem captação de recursos externos, de dívida externa, nada disso muda o teto de gastos. 2, a meta de déficit zero, ela sim pode ser relaxada com elevação de receitas. Que é outra coisa. Então as pessoas misturam essas coisas. O que acontece? A meta de déficit zero é o seguinte: ela é uma regra que envolve o gasto e a receita. Ela que vai gerando os contingenciamentos durante o ano. Tá? Se as receitas crescem mais ou menos, se os gastos crescem mais ou menos, você tem que ir ajustando ali com contingenciamentos para levar durante o ano. Então, ela é uma receita, ela é uma restrição fiscal que acontece durante a execução do orçamento. O teto de gastos é a restrição que se dá na elaboração do orçamento. Uhum. Tá? Ou seja, eu vou corrigir meu orçamento daqui para cá a 2,5. Comecei o ano com esse teto de gastos. A partir daí eu vou perseguir a meta zero. Perfeito? As pessoas confundem essas duas dinâmicas. Por isso que as pessoas falam, não, porque tem uma luta para aumentar as receitas. Isso daí é durante a execução, é o curtíssimo prazo. No médio e no longo prazo, as receitas vão ser indiferentes para essa dinâmica fiscal explosiva, insustentável e disfuncional que nós estamos falando aqui. Não sou eu que estou falando, é o ministro da Fazenda. Uhum. Se você pegar o Samuel Pessoa, o pessoal do INPE, da FGV, só quem nega isso hoje é a esquerda. Só quem finge que esse debate não existe é a esquerda. A esquerda liberal. Uhum. E, Mauro, eu vou repetir isso daqui porque eu acho importante dizer. Fala. A democracia, tá? Aqui, independente de eu ser comunista, quem é reformista aí, etc. A democracia exige transparência no debate econômico com a população. A população deve saber, durante as eleições, os projetos de cada candidato, as opções que estão na mesa, quais são as propostas para esse problema que está dado de cada lado. Perfeito? Isso deve ser comunicado de forma clara para a população, para o conjunto da população, se ela quer manter a austeridade fiscal ou a trajetória de gastos com saúde e educação. Isso deve ser apresentado ao povo. E Sim. O povo deve decidir sobre isso. Isso não pode ser um não debate agora e a gente esperar a eleição acabar. Até porque a correlação de forças só pode ser criada agora. É o melhor momento para a gente pautar o debate, porque depois a gente não vai ter força. Força a gente tem agora, né? A escala 6x1 está aí para provar isso. Né? A parcial vitória que nós tivemos na questão da escala 6x1 está aí para provar isso. Então, a eleição é um momento adequado. É o exato oposto do que muita gente diz. A eleição não é um momento para discutir isso. Em 2023 não era, em 2024 não era, em 2025 não era, em 2026 também não é. Quando é que vai ser? Quando acabar, quando os economistas liberais eles já têm tudo pronto, tem PECs, eles já escreveram PECs, eles saem distribuindo PEC para parlamentar. E a esquerda não tem nada, Mauro. A esquerda inteira. O meu partido, o pessoal não tem absolutamente nada de proposta sobre isso. Hoje. Sabe? Não tem absolutamente nada. A esquerda inteira não tem compreensão sobre isso. Isso é um debate só do mercado. É só o mercado que faz esse debate a sério. Sabe? O campo majoritário do meu partido ignora totalmente. Então, nós temos um campo mais à esquerda que debate isso. O Glauber Braga trouxe o debate, Fernanda Melchiona, Sami, mas isso é um debate nichado até em um partido como o PSOL. Então, nós temos um problema sério de democratização do debate econômico. Isso é uma coisa muito básica, e falam assim, você é um radical, né? Porra, você, sabe? Negócio meio feijão com arroz. Sabe? Democracia burguesa, coisa que qualquer liberal deveria defender. O ministro da Fazenda colocou um problema na mesa, vamos discutir esse problema com a sociedade. Vamos chamar os professores, vamos chamar os trabalhadores da saúde, para discutir qual é a melhor forma de construir um piso. Perfeito. Qual é a trajetória do piso da saúde que queremos. Não é o Duriga nem o Seron que conhece a saúde pública no Brasil, eles não conhecem SUS. Sabe? Conhece muito pouco de saúde.
das necessidades das carências da saúde, das necessidades das carências da educação pública. Enfim, então o debate não pode ficar para eles só. Perfeito. Tem que ser democratizado com os setores impactados. Davi, deixa eu ler aqui os comentários para a gente ir caminhando. Não, você fala o ideal, você fala do tamanho certo. Lucas Rubio chega aqui na sequência. Deixa me ver aqui quem mandou mensagem. A Luciana Comuna mandou o super sticker dela. Rosângela Lozada presenteou com uma assinatura aqui do nosso Farol Brasil. Se você ganhou de presente, saiba, hein? É só um mês. Tem que renovar para virar assinante efetivo. Roberto Amêndola, falando sobre o outro debate, né? Hoje não vai dar tempo de fazer com o Davi, fica para a próxima vez, né? Sobre essa questão da China, né? Como se dizia na ditadura militar, exportar é o que importa. Depois aqui tem o Luiz Carlos Furtado, mandando o super sticker dele. O Thales Augusto Nascimento, bom dia, Mauro e Davi. Para um leigo como eu, o que poderia estudar para entender esse conceito de que um Estado soberano não quebrar ao gerar sua dívida pública? Obrigado. O que você sugere de leitura aqui, Davi? Tem muita coisa, né? Tem um livro nosso, só que está esgotado, que é um livro sobre teoria monetária moderna. Tem um livro da Stephanie Kelton na Amazon também, que ela explica isso. É o mito do déficit, o nome. Deve vender. O aumento do déficit na Amazon. O mito do déficit. Hã? O mito do déficit. Vou pegar ele aqui um minuto. Tá, pega lá. Eu acho que esse daqui explica bem. Legal. Legal. Então tá aí a dica, super dica. Mas eu explico isso em 2 palavras. Explica. Em 2 frases. Como é que as pessoas conseguem pagar tributos ou comprar títulos do Estado? Se só o Estado emite moeda estatal. Como? As pessoas precisam que o Estado emita para elas pagarem tributos. As pessoas precisam que o Estado emita para ela comprar os títulos que o Estado também emite. Só o Estado emite moeda, tá? Como que, se só o Estado emite moeda, como é que ele vai ficar sem moeda? Não existe isso, né? Você só tem... Imagina o único produtor de uma mercadoria, tá? Só ele que produz essa mercadoria. E ele não tem restrição para produzir essa mercadoria. Imagine esse cenário. E todo mundo diz que são todo o resto do mundo, menos esse produtor, que tem capacidade de fornecer essa mercadoria para ele. É mais ou menos isso. A história é tudo invertido. O Estado ele tem a capacidade de emitir a própria moeda no qual as suas dívidas, os seus gastos estão atrelados. E só ele que pode emitir. Tá? Isso daí é uma obviedade. Aí você tem 1000 outros debates. Se isso vai gerar ou não inflação e blá, blá, blá. Mas ficar sem moeda é impossível. Não existe. Por definição. É um novo debate. Assim. Camarada de Caixa, estava sumido, dê a ordem. Luciana Comuna, espero que você tenha entendido agora. Por que eles insistem nessa ideia, não entendo. Acho que foi a explicação, o Davi, a conversa toda foi exatamente sobre isso. O Ministério Imaginário, o NAF, o novo arcabouço fiscal, conserva os pilares da austeridade, subordinação do gasto social à meta fiscal, intocabilidade dos juros da dívida e estímulo ao investimento privado como um motor do crescimento, ou seja, a fina flor da prática neoliberal. Davi de Caixa, fala, para encerrar. Vou fazer uma última recomendação. O camarada aqui, o Ministério Imaginário. Recomendou um texto que tem no livro. Leia o texto do Davi do Maringoni, A Lenda do Estado Sem Dinheiro. Tem um livro do Maringoni de 2018, de 2020, 21, sei lá. Eu escrevi um capítulo. Tem vários ministros, tem ministros que escreveram também capítulos. Um monte de gente que está no governo agora. A volta do Estado Planejador, salvo engano é esse o título. Ele é muito bom. Legal. Você vê que como os economistas mudaram de argumento, os mesmos. Uma coletânea importante. É isso aí. Boa dica. Valeu. A lenda do Estado sem dinheiro, tá aí. E de fato é isso, né? O que teve de economista que foi mudando de posição e se tornando neoliberal ao longo dos anos, realmente impressionante. Davi,
Obrigado demais. Esperando o Brasil e Haiti com Luiz Henrique de titular. Será, rapaz? Será? Acho que ele vai começar a entrar mais cedo e com mais frequência. Legal. Valeu, obrigado, pessoal. Davi. Um abraço. Foi bom matar a saudade de você. Muito bom. Foi mesmo. ótimo. Abração. Tchau.